Fala pessoal, eu sou o Seleguinho no canal SelegaDev e esse é mais um vídeo na nossa playlist sobre Git e GitHub. E bom, e antes de mais nada eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa playlist com um amigo seu que está precisando muito aprender sobre Git e versionamento de código. E bom, no último vídeo a gente aprendeu a lógica da atualização de repositório, como utilizar o comando pull do Git. E eu espero que você também tenha feito o desafio que eu deixei no último vídeo. Bom, hoje a gente vai entender como trabalhar com mais branches no nosso repositório. Já que lá no começo eu expliquei o que é uma branch, o que é um repositório, e eu espero que esses conceitos tenham ficado bem nítidos na sua mente. Bom, quando a gente trabalha com branches, a gente tem a branch sorted lived. Em Git, branches de curta duração, que são as de short lived, são branches criadas para desenvolver funcionalidades específicas ou correção de bugs, com o objetivo de serem rapidamente integrados à branch principal, como a main ou master, que são as principais branches do GitHub. Bom, então quando a gente cria o nosso repositório, por padrão a gente já vem com uma branch principal, que é a nossa main ou master. Vou colocar aqui um M bem fininho para representar. E a gente também cria uma branch shorted lived. O que é essa branch shorted lived? É uma branch que a gente cria de curta duração para desenvolver uma nova funcionalidade ou a resolução de um bug. Por quê? Porque quando a gente trabalha em equipe, a gente nunca comita direto na main branch, né, que é a branch principal. Por quê? Porque geralmente a gente utiliza a main branch como a branch de produção. Então a branch de produção a gente não pode comitar direto nela, para não dar nenhuma interferência no projeto. Então o que a gente faz? Geralmente a gente cria uma nova branch. Por exemplo, essa branch aqui é uma branch shorted lived, que é uma branch de curta duração. Vou chamar ela de feature, que é para desenvolver uma nova feature. Então vou colocar um F aqui. Então a gente abre ela, a gente vai desenvolver a nossa nova feature. Então eu vou dar um commit aqui, outro commit aqui, outro commit aqui. Aí o que acontece? A gente terminou de desenvolver essa nova funcionalidade, essa nova feature. Aí sim a gente vai mergear, a gente vai misturar, fazer um merge, que a gente vai entender nesse vídeo que é, com a main branch, que é a branch de produção. Então a gente desenvolveu nossa feature. A gente vai misturar essa branch com essa e vai trazer um commit aqui, representando o desenvolvimento da nossa funcionalidade aqui que a gente desenvolveu na outra branch. Feito isso, a gente vai excluir essa branch porque a gente não precisa mais dela. Então as branches de shorted lived, que é as branches de curta duração, toda vez que a gente quer corrigir um bug ou desenvolver uma nova funcionalidade, a gente vai criar uma nova branch, vai desenvolver o que a gente precisa, fazendo os commits lá, e depois vai mergear com outra branch e logo em seguida vai excluí-la. Então são essas branches shorted lived. Agora o branch long running, pelo próprio nome já diz que é uma branch de longa duração. E essas branches de longa duração são aquelas que persistem por um longo período de tempo, representando estados ou estágios importantes do nosso projeto, como o código principal, que é o código da produção, que é a branch main/master, que é padrão do Git, utilizado no ambiente de desenvolvimento. Então, por exemplo, aqui a gente deu o exemplo ali da main branch, que nesse caso é a nossa branch de longa duração, que ela sempre vai existir, porque é a nossa branch de produção. Então, a main branch é a nossa branch de long running. Já a branch de feature, que a gente acabou de dar o exemplo que a gente desenvolveu, que a gente criou, é uma branch de short lived, que é aquela branch de curta duração. E o que é esse merge que eu tinha explicado anteriormente, que é quando a gente tem duas branches, no caso a nossa branch principal e a nossa branch shorted lived, que é a nossa branch curta. O merge, ele é o processo de combinar o histórico de duas ou mais branches em uma única branch. É uma operação fundamental para entregar o trabalho de diferentes desenvolvedores ou funcionalidades de um projeto. O comando git merge, que a gente vai aprender,
une as alterações feitas em uma branch com outra branch atual, criando um novo commit que reflete a unificação de uma branch com outra. Então o que acontece? A gente tem a main branch aqui, que é a nossa branch long run, e a gente tem a nossa short live, que é a nossa branch de curta duração, que é a nossa branch de feature. A gente desenvolveu a nossa feature aqui, como eu disse anteriormente, fizemos os commits, e essa é uma feature desenvolvida por mim, e eu quero unir ela à branch main do time, porque a branch main ela é de produção, então ela vai ser a principal de todo mundo da equipe. O que acontece? Quando a gente desenvolve uma funcionalidade, a gente precisa solicitar a mistura, que é o merge, que é misturar uma branch com a outra, para trazer a nossa funcionalidade ao código da equipe, que é o código da produção aqui, que é a branch main. Então o que acontece? Para ficar mais claro, a gente tem a nossa branch master aqui, nossa branch main, que é a principal, que é a de produção, onde está todo mundo criando uma branch nova no seu repositório local e subindo para o GitHub e fazendo a solicitação de misturar. Então toda vez que alguém desenvolve uma funcionalidade, ele vai lá, sobe a sua branch do GitHub com os seus commits lá bonitinho, qualquer um da equipe que tem a responsabilidade de incluir uma nova funcionalidade. O que acontece? Ele vai lá, vai fazer a solicitação de misturar essa branch com a branch do time, que é a branch main ou master, e essa solicitação se chama pull request, que a gente já vai aprender a entender o que é. O pull request ele nada mais é do que a solicitação de você misturar a sua branch local que você desenvolveu aqui, a sua short de live de branch, para misturar a funcionalidade que você desenvolveu com o código da equipe, que é a branch main master, que é a branch de produção. O que acontece? Sempre vai ter alguém superior a você na equipe que vai estar sempre fazendo o code review do seu código, né? Fazendo a revisão do seu código. E ele vai lá, esse cara que é superior a você, geralmente um dev sênior, alguém que está superiormente a você, vai analisar o seu código e ver se você realmente desenvolveu aquilo que precisava e vai aceitar ou não o seu pull request para fazer o merge, que é misturar a sua branch com a da equipe. Então aqui, toda vez aqui tem várias pessoas fazendo merge aqui na branch main, e aqui você criou a sua branch feature, que é para desenvolver uma nova feature, commitou nela, fez 3 commits aqui, uma para cada parte que você está desenvolvendo, e aqui concluiu o desenvolvimento dessa feature. Aí o que acontece? Você vai misturar ela com a outra branch, porque lembra que a gente nunca commita direto na branch main, porque ela é branch de produção. Então aqui, quando você vai subir para o GitHub, você tem que fazer a solicitação primeiro, que é o pull request, e logo em seguida fazer o merge. Logo que você fez o merge, vai vir um novo commit aqui de merge, que é o commit da sua funcionalidade na main branch. E hoje a gente vai aprender como fazer essa lógica sozinho. A gente não vai aprender a fazer o pull request, a gente vai aprender como criar uma nova branch localmente no nosso repositório, como commitar nela e como misturar ela sem precisar de pedir permissão para misturar, né? Fazer a solicitação, que é o nosso famoso pull request. Então a gente vai criar, vai commitar e vai fazer o merge localmente, para no próximo vídeo a gente aprender a subir a nossa branch pro GitHub e fazer a solicitação de merge com a branch do time, que funciona assim. O pull request, para ficar mais claro, ele é uma solicitação de envio. O que é uma solicitação de envio? A gente vai solicitar para a gente misturar a nossa branch com a branch do time, fazer o merge, que a gente já entendeu o que é. E esse pull request é um mecanismo utilizado em sistemas de controle de versão, como o Git, que é o que a gente está aprendendo, para propor alterações no projeto. Por quê? Ele vai propor, porque ele é a solicitação para você misturar a alteração que você fez para implementar no código da equipe. Então, um pedido formal para que um desenvolvedor incorpore as suas modificações em uma ramificação principal do projeto. Então, ele é um pedido formal para que o desenvolvedor incorpore as suas modificações em uma branch, né? Que a ramificação é uma branch, a branch principal do projeto. Então é isso, o pull request é somente a solicitação.
Então a lógica dele é assim, para você já ficar pronto para a gente praticar no próximo vídeo a lógica do pull request. Você tem a sua main aqui, que é a sua branch principal no seu repositório local, e você criou a branch de feature, que é uma short lived, que a gente já entendeu o que é. Isso a gente vai aprender na aula de hoje, como criar uma nova branch localmente e misturar com a sua localmente. Quando você cria, você vai lá, vai desenvolver a sua feature e vai fazer os seus commits. Aí você fez seus commits, aí o que você faz? Você não vai misturar ela localmente, você vai subir ela para o GitHub dando aquele famoso push, que a gente já entendeu. Então você vai dar aquele push, e quando você dá o push, antes de você dar o push, na verdade, o repositório da equipe que está no GitHub lá vai estar somente com a main branch, que eu vou colocar a main. Quando você der o push, você vai subir também a sua branch feature com os seus 3 commits aqui que representam o desenvolvimento da nova funcionalidade. Feito isso, você subiu para o GitHub, então é lá no GitHub que você vai pedir autorização para fazer o merge com a branch da equipe e somar a sua funcionalidade com a aplicação com o código da equipe. E essa solicitação se chama pull request, que é o que eu acabei de explicar. E o que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender hoje como criar a nossa branch short lived localmente e como misturar nossas branches, fazer o merge localmente sem precisar de pull request. Porque o pull request a gente só precisa quando a gente está subindo a nossa branch para o GitHub. Entendido? Então vamos arregaçar a manga e botar a mão na massa. Bom, abrindo aqui o nosso VS Code para trabalhar agora na parte prática, eu já estou com o meu VS Code aqui com o meu terminal aberto e a gente pode dar até um git log aqui para visualizar qual que foi o último commit que a gente fez. Então git log -- online, que a gente já aprendeu. Aqui eu já verifico que a gente parou no commit listando dados do banco, então é aquela funcionalidade que a gente já implementou. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai aprender a criar uma nova branch como shorted live para não commitar direto na main, porque a branch main é a branch de produção e a gente nunca commita direto nela. A gente sempre cria uma branch à parte, desenvolve o que a gente precisa, depois faz o merge. Então vamos começar já listando as nossas branches, utilizando o comando branch. Quando a gente utiliza o comando branch, ele lista pra gente quantas branches a gente tem e em qual branch a gente está. Então a gente tem uma branch só e a gente está situado agora na branch main, sinalizando aqui com um asterisco. Feito isso, a gente pode criar outra branch de duas maneiras. Eu posso dar aqui git branch espaço nome da branch. Então vamos fazer esse teste aqui, nova branch. Vamos criar a branch feature, que vai ser para a gente desenvolver uma nova funcionalidade. Dando enter e eu der outro git branch, ele vai mostrar para mim a lista de branch. Dando enter, olha lá, ele mostra para mim que eu tenho a branch main e a branch feature, que é a branch que a gente vai utilizar para fazer uma nova feature. Então, como que a gente faz para navegar entre branches? A gente já aprendeu a criar uma branch nova, agora a gente precisa aprender a sair da branch que a gente está e ir para a próxima. E para isso a gente utiliza o comando checkout. Então git checkout, né? Checkout e o nome da branch que a gente quer ir. Então feature. Dando enter, ele mostra escolhido para branch feature. Então se a gente der outro git branch, ele vai mostrar que agora a gente está na branch feature. E a gente também pode criar uma nova branch utilizando o git checkout também. Só que nesse caso, primeiro eu ensinei vocês a criar uma nova branch chamada direto com o comando branch. E eu também posso criar uma nova branch indo direto para ela. Então se eu vir aqui, eu posso até deletar. Vou ensinar vocês como deletar a branch agora também. Para você deletar, você simplesmente tem que estar na branch que você quer. Não, né? Você tem que sair da branch que você quer. Então eu vou dar aqui git checkout e ir para main. Então git checkout main. Olha lá, agora você escolheu a branch main e eu vou dar um git branch
"-d maiúsculo de deleção para a gente deletar a branch feature. Dei Enter e ele aparece deletado branch feature. Então se eu der outro git branch aqui, ele vai mostrar que a gente está na branch main e só tem a branch main, porque a branch que a gente criou agora, a gente acabou de deletar utilizando o comando branch "-d de deleção, D maiúsculo, e o nome da branch. O que a gente faz agora? Vamos criar utilizando o comando checkout, que é mais rápido. Então git checkout "-d e o nome da branch que a gente quer criar. Por quê? Porque a gente vai criar a branch e já vai entrar direto nela. Então feature. E se a gente der aqui git branch, ele já criou pra gente a feature e a gente também já está situado nela. Viu como é mais fácil já o git checkout para criar e já entrar dentro da branch? Então esse é um bizu que eu passo para vocês. Feito isso, a gente já criou a nossa branch short-lived. Agora a gente vai criar uma alteração. E qual que vai ser a alteração que a gente vai fazer? Vai ser uma nova feature que vai ser a funcionalidade de pesquisa dos dados que a gente tem. Então eu vou criar aqui um input do tipo text e eu vou colocar aqui um textinho dentro dele de pesquisem. E se eu vir aqui, ele já mostra pra gente que a gente modificou o arquivo lista dados, que é o arquivo que a gente está alterando. E a gente pode vir aqui dar um git status. Ele vai mostrar pra gente que o lista dados foi modificado. E a gente pode simplesmente commitar essa atualização. Então a gente já fez a nossa implementação, a gente já desenvolveu a parte da pesquisa. O que a gente precisa fazer agora? Commitar a nossa implementação. Então a gente vai dar o git add ponto, que vai adicionar para a gente commitar todas as modificações. Se a gente der outro git status aqui para ver os status, ele vai mostrar para a gente que está modificado aqui e a gente já selecionou ele para commitar, por isso ele está verde. Então a gente pode simplesmente aqui git commit "-m", entre aspas, passar a nossa mensagem de commit, que é feature de pesquisa, dando enter e um git log. Vou até vir aqui no git log, eu não preciso nem digitar, só apertar para cima, ó. Git log online. Ele mostra pra gente que a gente tem a nossa feature aqui, que foi o último commit que a gente deu. E a gente pode listar aqui também. Deixa eu limpar aqui para ficar bonitinho, porque tem muita coisa, deixa eu limpar. A gente também pode visualizar o que a gente tem de diferente em cada branch. Então na branch feature eu tenho a funcionalidade listando dados. E se eu voltar para o branch main aqui, então git checkout main, voltando para main, olha lá, você pode ver que a gente não tem a funcionalidade de pesquisa aqui. Por quê? Porque a gente não commitou na branch main, a gente só commitou na branch feature que a gente acabou de criar. Entendeu? Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o merge de uma com a outra. Aí sim a gente vai ter implementado a feature que a gente desenvolveu na main, que é a nossa produção. Então vamos vir aqui, utilizar o comando merge, git merge, passando a branch que a gente quer misturar com a que a gente está. Então a gente está na branch main. E qual branch a gente quer misturar? A branch feature. Então a gente vai passar aqui feature, que é a branch que a gente quer fazer o merge. Dando enter, olha lá, ele já fez o merge e automaticamente ele já vem aqui e traz a modificação pra gente, que é a parte da pesquisa. Ele até mostra aqui, update, e mostrou que adicionou mais uma linha no arquivo lista dados. Agora a gente pode simplesmente deletar a nossa branch feature, já que a gente abriu ela, desenvolveu, agora podemos deletar, já que ela é uma branch shorted lived, que é uma de curta duração. Então git branch "-d maiúsculo, o nome da branch que é feature. Feito isso, deletamos. Se a gente vir aqui git branch, ele mostra que a gente só tem a main. Então é assim que a gente faz o processo de merge localmente para a gente fazer todo o desenvolvimento do nosso versionamento de código. Assim ficou nítido como a gente trabalha com mais de uma branch no Git local. O que eu vou fazer aqui também?
logo em seguida eu vou dar o nosso push para subir as alterações que a gente fez pro GitHub. Feito isso, basta a gente olhar lá no nosso GitHub. Abrindo aqui no nosso repositório lá no GitHub, a gente pode vir aqui em commits e ver que a gente acabou de fazer um commit aqui na nossa branch main, feature de pesquisa. E se a gente abrir aqui nas nossas branches, a gente só tem uma branch só. Por quê? Porque a gente criou uma branch local, fez o merge localmente e subiu para o GitHub logo em seguida. Então é isso que a gente está aprendendo na aula de hoje, fazer o merge localmente. No próximo vídeo a gente vai entender como fazer o pull request e como fazer o merge aqui no nosso GitHub. Então no vídeo de hoje a gente aprendeu o branch, que é o git branch, lembrando que todo comando git sempre começa com git e logo em seguida vem o comando. Então git branch, a gente visualiza as informações sobre as branches do repositório, então quais branches a gente tem no nosso repositório, em qual a gente está. O git checkout, que vai alternar entre diferentes branches, então a gente consegue trocar de branch para branch e também criar uma branch utilizando aquele bizu que eu passei para vocês. E o git merge, que é o mais importante, que aqui a gente aprendeu, que vai mesclar as duas branches em uma. Então a gente vai fazer o nosso famoso merge. Então qual que é as ordens dos comandos? A gente veio aqui, deu git checkout -b para criar uma nova branch junto com o nome da branch que a gente quer criar. Logo em seguida, a gente entrou dentro dele, né? Porque quando a gente utiliza o git checkout para criar, a gente também já está entrando nessa branch que a gente criou. A gente fez todo o processo de commit, né? Que é aquela alteração que a gente aprendeu já. A gente já tá craque em fazer commit. E a gente deu o git checkout nome da branch pra gente sair da branch que a gente tá. Por quê? Porque a gente já fez a alteração, já commitou nessa branch. Aí o que a gente faz? A gente sai da branch que a gente tá, vai pra branch main, que é a nossa branch long running, que a gente aprendeu o que é, e a gente faz o merge com o branch, o nome da branch na verdade que a gente acabou de criar. A gente foi lá, fez o merge, passou a misturar as duas branches, aí a gente deleta a branch que a gente criou utilizando o git branch -d. Então fica toda essa ordem de comando. A gente cria e entra na nova branch que a gente criou, comita nela, sai dela, vai para a branch main, faz o merge e logo em seguida deleta. Então eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado fácil, e eu vou deixar um desafio para você, que vai ser criar uma nova branch. Você vai criar uma nova branch, vai implementar uma nova feature nessa branch, igual a gente aprendeu, então você vai comitar nela. Depois você comitou, você vai sair dela, vai entrar na main, vai fazer o merge e vai deletar essa branch criada. É esse seu desafio. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você ficou com dúvida ou tem alguma sugestão, deixa nos comentários. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha essa playlist com aquele amigo seu que, em vez de fazer o versionamento com o GitHub, sempre manda o projeto no seu WhatsApp. É nóis, falou e tamo junto!